Olá, meus queridos, muito bom dia, espero que todo mundo esteja bem. Hoje é segundona, segundou, já estamos entrando na última semana antes das grandes festas natalinas e de virada de ano. Muita gente, estou escutando muita gente falando que vai mesmo para descer para praia, para festa e tudo mais. Olha, eu vou falar para você, hein? Eu vi ontem num pedacinho de jornal lá que teve até arrastão no Guarujá. Tá feia a coisa, hein? E eu vou falar um negócio pra você que as bandidagens ficam mais oriçadas nesses momentos. Eu não gosto muito não, viu, meu filho? Olha, tem coisas que é melhor ficar quieto do que correr atrás, né? Como diz o outro. E eu vou só observando e vendo até onde chega esse trem. Bom, dito isso, falado isso, o nosso ou o seu querido presidente da República, o Lulis, ele pegou e saiu do hospital, parece que teve alta. Antecipou, saúde de ferro, mais ou menos, né? Porque nessas idades, cara, por mais que você tenha recuperação extraordinária, coisa assim, nunca é como a gente pensa ou imagina, né? O que acontece é o seguinte: o homem saiu metralhando tudo, moço. Tava tendo coletivo de imprensa, ele pegou e saiu e falou: e eu vou falar lá, botou um chapéu na cabeça e foi que foi. E nós vamos comentar sobre isso. Muita lambança, muito populismo e problemas à vista aí. E vamos que vamos, né? Pois é, vamos que vamos. Mas só que nós estamos indo a trancos e barrancos. E vamos que vamos. Tranco, barranco, pedra, pedregulho, vai que vai. Não é nada muito bom, não. Mas uma coisinha que eu queria falar com vocês é câmbio Chaco. Tava dando uma bisoiada no câmbio Chaco, o câmbio Chaco subiu o valor do dólar à venda e ficou em 5,8605. Ou seja, começou a subir o valor de referência do dólar no câmbio Chaco. Problema. Parece que o dólar agora tá puxando, realmente vai virar uma tendência a ficar beirando 6 réis e subindo mais. Eu não gosto nada disso. Não gosto. Para mim isso é assim tenebroso e é uma situação muito demoníaca no meu ver. Muito demoníaca. Assim, demoníaca mesmo. De atravancar e prejudicar muita gente, inflação e tudo mais. Olha, eu vou falar para vocês que meu problema sempre foi o dólar. A desvalorização da nossa moeda é o que faz nós ficarmos pobres, miseráveis e desgrenhentos. Mas o povo ainda não aprendeu, não entende. Então, vamos que vamos. Na sexta-feira, o dólar fechou em R$ 6,04, com uma leve subida de 0,43. Olha o valor. Lá naquelas brincadeiras que a gente não gosta. Apesar que depois do fechamento, depois que fechou o oficial, o dólar deu uma caidinha para 5,99. Lembrando que vai ter a intervenção do Banco Central, que nós vamos comentar. A Bolsa de Valores da Alemanha caindo 0,23, oscilação meio que padrão, 20.345, uma bolha gigantesca e surpreendente, e eu só observo. Estados Unidos batendo recorde, e eu só observo. 1929 repetindo, vai chegar, vai desabar, e a hora que desabar eu não quero estar próximo. Eu não quero. O tempo aqui está, uma hora faz sol, outra hora faz chuva, sol, chuva, nós estamos com um padrão mesmo de verão, nuvens carregadas e ao lado um sol azul bonito, de repente cai um monte de água, depois para e sobe aquele mormaço delicioso, só que não, sauna pura, né? Imagine a hora que eu estiver lá para Birigui fazendo isso daí. Chove para e sobe aquele mormaço. Rapaz do céu, já posso ficar esticado igual uma lagartixa lá no quintal, porque é igual como se você tivesse enfiado dentro do enfiado dentro do negócio de sauna. Só por Deus da causa, não é não? Só por Deus. Misericórdia. Ai, Deus amado, tenha misericórdia. Ai, eu só observo.
Bom, mas vamos lá. Nós tivemos aqui, então, a Bolsa de Valores do Brasil caiu na sexta-feira 1,13. Ó, que valor lindo, né? 124.612, uma desgraceira total. A Bolsa de Valores, vou falar para você que tem um monte de gente que já saiu fora. Só ficou o trouxinho aqui, porque é um dinheiro que estava parado, então fica lá, né? Não está rendendo, mas melhor largar ali. Rezando por uma possível recuperação que há de acontecer mais cedo ou mais tarde, devido e conforme a nuances que hão de acontecer. Mas será que vai? Tem setores aí que não está tendo reajuste porque o governo está segurando no peito. E aí? Porque se não tivesse segurando no peito, por exemplo, combustível, já era para estar 7 conto na bolsa, não é para estar 6. Então hoje está 6. Estou arredondando, né? Alguns lugares já um pouco mais. Onde era 6 era para estar 7. Já pensou R$7 um litro de combustível? R$7 um litro. 1 litro. Ó, não dá dano para andar de carro mais não, hein? Coisa tá cara, hein? Vamos lá. E para segurar esse dólar, o que está fazendo? Jornal da CNN. O Banco Central anuncia novo leilão de linha de 3 bilhões de dólares para esta segunda-feira, hoje, dia 16. O Banco Central anunciou que fará novo leilão de dólares com compromisso de recompra, ou seja, já pressionando para o povo comprar, porque o Banco Central vai ter que comprar de novo, então vai ter cliente querendo comprar e aí que o dólar sobe mais ainda. Um prato cheio para especulação. O Banco Central deveria fazer, nós vamos fazer leilão de dólar, e se o dólar não abaixar, para fazer a recompra, nós vamos comprar em outras moedas. Eu faria isso. Para que as pessoas não fiquem falando assim, não, vou comprar o dólar, fico segurando, aí o Banco Central compra, e aí eu ganho um monte porque teve que subir. Eu só observo. Mas vamos lá, é as brincadeiras que está começando aí, certo? A ignorância mal trocou o comando do Banco Central, que ainda está na presidência, mas pelo que eu entendi, o Campos Neto já abriu mão, fez a última reunião e já... Se eu não me engano, ele estava com férias acumuladas e pegou e já saiu fora. Se eu não me engano, hein? Eu não tenho certeza, mas pelo que andei escutando de fofoca por aí, que ele ia sair assim, já entregando na mão do outro. E o Galípolo, moço, vai se lascar. Ele sabe aquele perfil de que vai ser o bode expiatório? Tá me cheirando isso daí. Eu vou ver até onde vai chegar. Vamos lá, Jornal FP. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Fed, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos, avalia novo corte nas taxas apesar do aumento da inflação. Ué, o Banco Central dos Estados Unidos se reúne nessa terça e quarta, 2 dias, para analisar a redução das taxas de juros em meio ao aumento da inflação. A alta dos preços complicará sua decisão, mas ainda se espera uma redução nas taxas, enquanto as políticas anunciadas pelo presidente eleito, Donald Trump, poderão aumentar ainda mais a inflação. Então o que será que eles estão querendo fazer? Vamos cortar os juros, porque aí quando o Donald Trump entrar a gente sobe os juros de novo? Não sei, é esse que é o pensamento? Será? Se cortar os juros é bom para o Brasil, vão querer vir para cá, o dinheirinho para cá? Será? Ou é melhor deixar em dólar mesmo com juros baixos, porque as moedas estão tudo se explodindo? Eu acho que é essa daí, né? Ou então iria para a Argentina. A Argentina dá para ir, porque está valorizando a moeda deles. Olha, se aumenta os juros, é ruim para o Brasil. Se abaixa os juros, é bom para a Argentina e ruim para o Brasil. O Brasil, nos dois aspectos, está ferrado. Se alguém vier com conversa fiada do meu lado, eu não vou engolir. Mas o cara está querendo abaixar os juros mesmo com a inflação. Interessante, não? Uau! Será que é uma nova tendência? Será que os estudos anteriores mostrou que não funciona muito bem isso? Será que o Lullis está certo? Não sei. Mas ele andou falando sobre e a gente vai comentar. Antes disso, vamos ver aqui. Deixa eu fechar aqui o vidro. Porque senão... E aí, daqui a pouco vocês não vão ter nem mais cortina, que vão ter que recolher por causa da mudança. Vai ficar direto na janela. Então, olha só.
Brasil terá maior alíquota do mundo após reforma tributária no Senado. Futuro IVA, alíquota de 28,55, superando Hungria. Uau! A maior alíquota do planeta, superando a Hungria. Mas só que a Hungria vai saber se ela tem até imposto de renda. Acho que nem isso tem, né? Superando todo mundo, todo mundo. África do Sul, países da África, tudo, 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 tudo. O Brasil tá ferrado mesmo, tá? Maior alíquota tributária do planeta. A Hungria, pelo que eu sei, ela não é um lugar que tem um monte de indústrias ali, não. E aí, quem que paga o pato disso tudo? O povo? Ah, o povo. A maior alíquota de imposto do planeta vai ser aqui no Brasil. E posso falar para vocês? Já vai começar com a maior e já precisando aumentar mais, porque não fecha as contas. O Brasil gasta, 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 não fecha a conta. E agora tenta imaginar a seguinte situação. O Brasil está gastando, 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 gastando. Está brincando de torrar o dinheiro do povo com uma irresponsabilidade sem precedentes. E o que, professor? E o que? Posso falar para vocês? E os aposentados, que vai aumentar a quantidade de aposentadoria, aposentadoria, aposentadoria. E os aposentados que vão subir, 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 subir. Como é que faz? Eu só observo, só observo, só observo. A coisa está tenebrosa, tenebrosa, tenebrosa. E eu só observo, porque não tem nada que fazer. Nós temos que observar e se proteger o máximo possível. Maior alíquota do planeta. Vai ser, por isso que eu falo, o arcabouço é o maior lixo que pode existir. É o maior lixo que pode existir. Jornal da Infomoney. Lula critica Selic acima de 12% após alta hospitalar. E ele falou, não tem explicação. E ele andou soltando pérolas por aí. Soltou muitas pérolas. E as pérolas eu vou soltando com notícias de jornal para vocês. Só que tem um detalhe, o Lula critica a Selic acima de 12%, só que essa última alta que teve foi unânime subir 1%. O Galípolo falou para subir 1%. Já entrou equipe nova já foi aprovado as equipes novas lá do Banco Central. E aí? Vão todas pensar igual Lula ou não? Pelo que eu andei vendo, é um corpo bem técnico que não é nada de militante, não. Eu não achei militantes ali, não. E aí? E aí, vai ser como? Como é que é? Como é que funciona? Como é que vai? Pra lá, pra cá, como é que é? Eu só observo. Se é pra cá, se é pra lá, se é pra cá, se é pra lá, e eu só vou vendo, observando. E só observando. Só observo. Jornal da Infomoney. Lula rejeita IVA mais alto e diz que o governo avaliará mudanças na reforma tributária. Ah, o governo agora vai querer mudar a reforma tributária? Mas o Haddad demorou meses e meses e meses, semanas e semanas para anunciar, e agora quer mudar as coisas? Como é que vai fazer isso daí? O projeto voltará ao debate na Câmara nesta segunda-feira, após modificações realizadas pelo Senado que levariam a alíquota a 27,91. Desculpa, mas para mim vai para 32. Eu tô falando para todo mundo e o pessoal eu falando. Nós não queremos, a fala do presidente, nós não queremos fazer uma reforma para aumentar tributo nesse país. Nós achamos que se o Brasil arrecadar corretamente os tributos, já estabelecidos por lei, o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar desse país. Não é preciso aumentar o tributo. Concordo? Por isso que eu ainda falei, vamos colocar tudo no Simples Nacional para fazer igual é no Paraguai. É um grande Simples Nacional por faturamento.
Esse negócio de toma crédito, toma crédito, pega pré-crédito, paga daqui, paga de lá. Sabe quando que um contador vai ficar tomando crédito e pegando crédito para uma empresinha simples nacional? Nunca. Cobrando meio salário mínimo, 500 conto por mês? Sabe quando que eles vão fazer o trabalho assim perfeito? Tomando crédito ou não tomando? Nunca. Que contador que vai querer assinar um negócio tomando crédito, aonde o dele que pode estar na reta? Ele vai fazer o empresário pagar tudo sem tomar crédito nenhum. Vai falar assim, ó, vocês vão pagar mesmo os 30% aí, que se lasque vocês aí, eu não tô nem aí. Que isso, professor? Não vai ser. Estou falando para você que vai ser isso porque eu sei como é que é. Eu estou no meio da área. Eu sou formado em ciências contábeis. Os escritórios de contabilidade vão fazer isso sim. Os que não vão fazer é meia dúzia, um ou outro, que vai ter um atendimento mais específico, mas também recebe um pouquinho mais. Só que a grande maioria gosta de pagar só para o cara fazer a parte da burocracia. E aí? E aí, meu querido, que o buraco vai ser mais embaixo. Então, se o cara quiser tomar crédito, ele vai ter que pagar mais pro contador. Ele vai falar assim, e aí? Eu pago mais pro escritório de contabilidade, tomo no nariz, pagando pro escritório de contabilidade, ou tomo no nariz, pagando mais imposto? Olha o calcanhar de Aquiles. E aí? E o Lula, na sua metralhadora desses final de semana, falou mais. Jornal do Estadão. Lula manda novo recado e diz que Banco Central é irresponsável ao aumentar taxa de juros. Mas foi o Galípolo que também votou, viu, Lula? Então você está criticando o Galípolo e o outro lá que entrou junto com ele? O rapazinho que entrou junto com ele? Então, porque foi dois, você indicou. Foi unânime a votação. E aí? E aí? Oh! Ou então seria assim: vamos aumentar o máximo que der no governo do Banco Central do Bolsonaro e depois a gente vem abaixando, abaixando, abaixando. E aí nós vamos mostrar para a sociedade que nós temos peito e nós vamos abaixar e porque nós vamos fazer e nós vamos acontecer. Pode dar certo? Pode. E se começar a baixar os juros no Brasil, professor? Vai de boa. Até mais ou menos uns 7%. E depois disso? Depois disso, acabou a brincadeira. Porque se ele começa a baixar juros, melhora as contas do governo, sobra dinheiro, o mercado fica feliz, o governo paga menos, sobra mais dinheiro para o governo, as contas ficam no azul. Pô, professor, então é ótimo. Eu também acho que é ótimo abaixar os juros. Só que tem um detalhe. As indústrias na Bolsa de Valores vão começar a subir, porque todas as indústrias têm empréstimos e tem que pagar em cima de Selic, em cima de juros. Então o lucro, o que vai sobrar das empresas vai aumentar. Só que tem um detalhe. Só um detalhe. Isso seria perfeito se conseguisse controlar o real, a moeda. Sem controlar a moeda, problema seríssimo. Ah, é, professor? É. Então, se conseguir abaixar o dólar por uns 5,50 pelo menos, e abaixar os juros, e mesmo com o consumo aumentar, se você abaixar o dólar, fica abaixando, todo mês você abaixa, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Ó, se abaixando 10 centavos, em 6 meses você abaixa o que precisa abaixar para chegar a 5,50. Se todo mês abaixar 10 centavos, o que acontece? A bolsa vai explodir, as coisas vão ficar grandes, e aí o Brasil sobe, cresce numa velocidade, numa potência inimaginável, concordo. Vai ser maravilhoso. O problema vai ser o câmbio. O nosso calcanhar de Aquiles se chama câmbio. E não é câmbio desligo, porque se fizer o câmbio desligo, perdeu o real, perdeu tudo, acabou com tudo. É um risco muito grande de fazer esse movimento. Se der certo, dá certo de um jeito que o cara vira o rei. Se der errado, arriba Argentina, estamos indo a seu caminho. Vamos ter uma inflação monstro, acabou o plano real, e aí vai ter que criar planos verão, planos Sarney aí. Governo Sarney voltando. Duro, hein? Foi ruim naquela época, hein?
Quem lembra sabe como é que é, hein? E aí o homem saiu falando mal um monte de coisa, jornal da CNN. Não é o mercado que tem que se preocupar com os gastos do governo. É o governo, diz Lula. Como não, ô, seu Lula? Porque se você não controla os gastos do governo, automaticamente você vai querer dar um calote. E se você quiser dar um calote, quem vai ter que pagar isso daí? É o povo. É as empresas. E aí? A probabilidade de você ter que aumentar mais ainda os impostos para tirar mais ainda dinheiro do povo. E aí? Vou falar uma coisa para vocês. O homem metendo o pé pelas mãos, cara. Falar uma besteira dessa, isso aqui foi a coisa mais ridícula que ele podia ter falado. Era melhor ter ficado com a boca fechada. Sabe, gente, eu tava pensando aqui com os meus botões, cá com os meus botões. Esse final de semana, eu vou contar para vocês uma fofoquinha. Esse final de semana, eu andei batendo papo com o vice-presidente do PSB de bola aqui de Campinas. Eu já fui filiado uma vez lá. Eles são bons em questão de reunião e de democracia. Eles permitem as pessoas pegar microfone. Eu lembro que eu pegava microfone e falava, sabe o que, assim, eu acho que isso aqui que é o certo, isso aqui que é o certo, tal. Eu ia fazendo essas coisinhas e eu ia nas reuniões e falava. Isso aí eu achava maravilhoso. Inclusive os caras ganharam a eleição 2 vezes seguidas aqui de prefeito, mas eu tinha saído antes. E aí, o que acontece é o seguinte. Os caras são da esquerda. PSB de bola foi para onde o Alckmin foi. É do Márcio França, aqui de São Paulo. Eles são da esquerda. É uma esquerda daquelas antigas, misturada com um pouquinho do novo. É um negócio meio estranho. É uma esquerda meio estranha. Diferente. Meio diferente. Não é aquelas que fica pregando coisas de ideologia sem parar. Eles querem que faça algumas coisinhas na política. Beleza, até aí, vamos lá. Seria uma esquerda mais aceitável, se assim podemos dizer. E eu tava pensando aqui com meus botões, conversei com o cara foi tirando tudo quanto que era dúvida que eu tinha. Eu falei, pô, tá acontecendo isso, tal, não sei o que, eu tô tentando fazer um movimento assim, assado, o que você me sugere? Olha, faz assim, faz esse movimento, para daqui, para de lá, para de lá. Por quê? Porque esse vice-presidente, ele teve um filho que cometeu o autodesencarne, então ele tirou a própria vida. Então a cabeça dele mudou e ele se aprofundou dentro do espiritismo para poder entender e tudo mais, né? Então o lado humano dele aflorou muito. Então ele ele dedicou comigo, sem brincadeira, ele ficou batendo papo comigo coisa de 4 horas. E aí ele foi falando daqui, falando de lá, falando daqui, falando de lá, falando daqui, falando de lá, e eu falando para ele, cara, eu chego num partido, os partidos não tem aquela coisa de militante, não, você faz parte do nosso grupo, você é do nosso grupo, então você é um companheiro. Aí, companheiro, não, vou chamar irmão. Você lembra dessa música? Eu não lembro a letra direito. Mas tinha um negócio muito louco aí. E aí eu converso pra ele, converso pra lá, eu falei assim, cara, o que acontece? Pô, eu tô num partido, aí tentando fazer um trabalho, eu não consigo fazer o trabalho que eu queria fazer. Aí eu vou pra outro partido, tento fazer um trabalho, não consigo fazer o trabalho que eu queria fazer. Os caras só dão valor pra assim, assado. Ele falou, olha, você realmente vai ter que se envolver mais, você vai ter que estar vinculado com alguém, você vai ter que estar com alguma força, você vai ter que ter alguma força. Então você vai ter que ter uma força sindical junto com você, uma força que seja qualquer coisa, mas você tem que ter uma força. Força comunitária, você tem que ter alguma coisa. Eu falei, pô, eu tô pra ir pra Birigui pra fazer os atendimentos espiritual. Ele pegou e falou assim, você vai ter que ter uma força espiritual, você vai ter que ter uma força política lá com esse grupo que tá te ajudando. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, o que você tem que fazer? Você tem que pegar dessas pessoas que vão estar junto com você, trabalhando com você, nos atendimentos e tudo mais, e pegar e selecionar uma pessoa e falar assim, você vai ser o candidato, você vai ser isso aqui, você vai colocando pessoas para assumir funções e fazer a coisa. Então você vai fazendo os trabalhos sociais, trabalho social, você vai fazendo os trabalhos, você vai ter a força. Você tendo representatividade, aí você tem poder de pegar e falar no partido o que você quer, o que você não quer, o que você precisa, o que você não precisa. Eu falei, é isso? Então a linguagem é igual para todos? Ele falou, a linguagem é igual para todos.
Para a esquerda um pouquinho mais nessa parte do que da direita. Da direita já é mais interesses diretos. Aí eu falei assim, pô, mas então qual que é a diferença de eu ir para um lado e eu ir para o outro? Ele falou assim, bom, a diferença é que a gente lembra das forças da pessoa e carrega essa força para sempre. Já o outro pessoal usa e depois fala assim, tchau, você fica para lá e tchau. Aí eu falei assim, pô, mas e as ideias? Vamos lá, se eu tiver uma ideia de fazer isso, porque eu tenho uma ideia de fazer vingar uma questão de benzimento, por exemplo. Eu quero que tenha essa coisa de benzer, fazer benzimento. Precisa provar uma lei que permita as pessoas fazer benzimento nas suas casas, de dar chazinhos que quiser, essas coisas. Tem que ter essa liberdade. Tem que aparecer na lei lá, dando essa autorização, essa liberdade. Ele pegou e falou assim, então, você tem que ter representatividade. Você tendo a representatividade facilita. Agora, nessa área que você está querendo, ela é mais fácil aprovar as coisas na esquerda do que na direita. Eu falei, putz, pior que ele tem razão. Pior que ele tem razão. Aí a gente fala assim, pô, eu para conseguir aprovar as coisas da espiritualidade, eu preciso me enfiar na esquerda para conseguir. Só que se eu me enfio na esquerda, eu fico com essa desgraça desse povo que pensa em ideologia, cartilha do satanás, essas desgranheiras de ideologia, de comunista, e eu não quero saber dessa porcaria, velho. Olha o problema que é o negócio. Aí, esse PSB, que é um pouquinho menos, que não segue tão à risca as cartilhas, ele seria uma possibilidade de conseguir passar uma coisinha ou outra. Mas, moço do céu, o duro que fica uma mancha. Rapaz, só um pouquinho que eu fiquei lá afiliado, por causa de um amigo ainda que eu entrei, né? Não foi porque eu quis, não. Que ele queria ser candidato, aí nós fizemos o cálculo, falou, olha, pelo cálculo aqui a partida ia ser um pouco mais fácil para você. Ele falou, então, nossa, tomei no nariz, né? Não, bom que eu conheci todo mundo ali, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas que mancha, dá uma sujadinha. Porque os caras pegam e falam assim, uma vez da esquerda, você é da esquerda, uma vez da direita, você é da direita. Umas coisas estranhas que acontecem na política. E eu não gosto muito, mas acontece. Então tem essas coisas. E agora? Como é que faz? Eu não tenho a mínima ideia. Eu só sei que eu vou deixando coisa, eu vou conversar com um lado com o outro, para ver até onde vai, como é que não vai. Diz o cara que era para conversar com o pessoal com a liderança de lá. E eu vou tentar conversar. E seja o que Deus quiser. Né? Jornal Reuters. Petrobras contrata 12 navios de apoio. Olha que legal, 12 navios de apoio. Por 16,5 bilhões de reais com a Bram Starnave em Santa Catarina. Os caras estão de brincadeira, né? Da Petrobras, né? Estão de brincadeira. Serão utilizados em operações de logísticas de exploração e produção de petróleo e gás, informou a companhia. O investimento anunciado pela Petrobras é relevante e contribui fortemente para a indústria de construção naval brasileira. Contribui? Se vai alugar? Contribui para dar dinheiro para os caras, e é muito dinheiro, não é pouco não. Rapaz do céu. 16 bilhões. 16 bi. Posso falar uma coisa para vocês? Alguém vai ter que pagar isso. A Petrobras não vai ter condição de pagar essas contas tudo aí. Ela vai começar a ter prejuízo atrás de prejuízo. Ela já está tendo aperto com o negócio do valor do petróleo, do jeito que está subindo petróleo. Eu não sei nem quanto é que está hoje. Deixa eu dar uma bisoiada aqui nas commodities. Commodities, lá vamos nós. Petróleo Brent, 74 pila. Ainda mantendo. Menos mal, né? Menos mal. Mas que o buraco é mais embaixo? Bota mais embaixo, hein? Jornal da Infomoney. Com investimentos de 15 bilhões no primeiro ciclo, Sabesp deixará São Paulo em obras. 15 bilhões no primeiro ciclo. Oh, que lindo, vai ter investimentos na água. Não se engane, viu, filho? Esse investimento vai ter que nós pagarmos. O Rio de Janeiro privatizou a água do Rio de Janeiro. Vai perguntar pro povo lá se a água lá tá melhor ou pior. Piorou. A qualidade da água piorou. E o serviço de entrega e de fornecimento de água piorou.
Nisso eu sou uma esquerda pura. Eu sou totalmente contra a privatização da água. Você quer concorrência com a Sabesp? Cria concorrência. Coloca mais empresas para fornecer águas que seja de água-pipa, manda colocar poços hiperprofundos e permite que seja feita poços super profundos em tudo quanto é lugar na cidade para as pessoas abastecerem suas caixas d'água, suas coisas, tudo com água de caminhões-pipas e distribui esse povo tudo para ter concorrência com a Sabesp. Agora, pegar e dar um patrimônio do povo, a água, eu ter que pagar uma fortuna por água, aí não dá, né? E aí? Como é que faz isso daí? Eu não gosto nada disso daí. E isso gastou 15 bilhões e a previsão é de 60 bilhões até 2028. E aí? Quem que vai pagar isso daqui? Você acha que a sua conta de água não vai subir? Sabe o que todas as contas de água agora vai ter? É tratamento de esgoto. Já vai dobrar a conta. Se você paga 30, vai para 60. Se você paga 50, vai para 100. Aqui em Campinas é um exemplo, moço. É 140 pila, moço. Não tem conversa. 10 metros cúbico. É uma fortuna. Fortuna. Eu só observo. Eu sou totalmente contra. Jornal DW Brasil. Petroleiros russos à deriva geram grande vazamento de óleo. 2 navios tanques seriamente danificados após tempestade no estreito de Kerch derramam grandes quantias de óleo no mar, provocando operações de resgate de emergência. Ao menos um marinheiro morreu. Cara, para um navio daquele tamanho ter problemas com vazamento e até marinheiro morrer, é porque o negócio foi monstruoso. Os caras é como se fosse um furacão no meio do mar lá e os caras lá no meio daquele trem ali. Olha só o que aconteceu. O petroleiro, construído em 1969, que transportava uma tripulação de 15 pessoas, era pouca pessoas, e milhares de toneladas de derivados de petróleo, encalhou e teve sua proa arrancada. Ou seja, empurrou ele para o litoral, o vento empurrou e fez bater nas pedraiadas lá e lascou tudo. Rapaz, eu só observo, certo? As coisas estão acontecendo. Viva a natureza! Ei, ninguém fala nada. Os direitos da natureza não falam nada. Eu só observo. Jornal da Infomone. Vamos para a fofoquinha aqui do Brasil? Prisão de Braga Neto não deve acelerar denúncia contra Bolsonaro. Conclusões da Procuradoria-Geral da República só serão apresentadas em 2025. Até lá vão manter o cara preso, deixar ele quietinho lá, passar Natal longe de família, Ano Novo longe de família, para a cabeça do cara pirar. Posso falar uma coisa para você? Isso daí nos tempos passados, a gente tinha um nome. Esse nome chamava tortura. Então o que eles estão fazendo, ou querendo fazer, ou vão fazer com o Braga Neto, eu diria que são torturas. E eu não estou muito de acordo com isso. Muito pelo contrário, eu sou totalmente contra uma porcaria dessa. Mas, em todo caso, nós temos que observar, respeitar, entender. E assim eu só observo, observo e observo. Para não dizer, rezo. Para rezamos, rezamos e rezamos. O buraco é um pouquinho mais embaixo e eu só fico de zoião de ET. Certo? Muito bem. Vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Se estão prendendo o general, meu filho, para prender o Bolsonaro é 2 palitos. Notícias ao minuto. Abre aspas. Inconveniente e muito caro. Fecha aspas. O que é isso? Trump quer acabar com fuso horário de verão. É uma curiosidade. O Donald Trump está virando um populista de mão cheia. Ele não era tão populista como ele está sendo agora. Ele mal entrou e está como populista, assim, o maior populista que alguém já pôde imaginar que ia acontecer nos Estados Unidos.
Isso não é bom. Todo tipo de populismo gera problema e afunda o país. Os Estados Unidos vai ter um problema seríssimo com esse tipo de populismo. Não se enganem. Vai acontecer. É mais cedo ou mais tarde. É questão de segundos. Assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entendeu? Entendeu? Se não entendeu, vai entender, porque é coisa feia. Eu só observo. Jornal Reuters. Papa Francisco alerta contra a religião que alimenta divisões. O Papa Francisco pediu nesse domingo aos padres católicos que se protejam contra grupos espirituais que alimentam divisões políticas, perfeito, falando durante uma visita de um dia a Córcega, a primeira de uma pontífice à ilha francesa do Mediterrâneo. Uau! Pastores da igreja são chamados a estar vigilantes, a exercer discernimento e a estar constantemente atentos a estas formas populares de religiosidade. E ele pegou e falou o seguinte: o pontífice alertou contra variedades de espiritualidade, variedades, que buscam autoengrandecimento, alimentando polêmicas, estreiteza de espírito e atitudes exclusivistas, divisões e atividades exclusivas. Sabe o que ele está falando? Que está crescendo os universalistas, está crescendo as pessoas espiritualizadas, sem depender de igreja, sem depender de religião, e que estão batendo de frente nas religiões. Eles já estão falando que nós somos os demônios, que a igreja sabe o que é o melhor, mas nós somos as iras, os problemas para a sociedade. Será? Será? Ou será que são as igrejas que fizeram coisas feias? Que eu saiba, foi a igreja que tacou um monte de gente que recebia espiritualidade, que eram médiuns, numa fogueira. Que eu saiba, era a igreja que vendia terreno no céu. Que eu saiba, são as igrejas que ficam pedindo dízimos e participações, já começando com quem tem 100 mil? Eu tô sentindo que vai ter 5 pessoas para dar 100 mil. Que eu saiba, são igrejas que fazem isso daí, não outras coisas. Parece que a migração das igrejas para a espiritualidade está aumentando de forma estrondosa. E quanto mais subir isso, mais rejeição vai ter e mais ataques vai ter. E já começou. Não deixa isso aqui para fora não, hein? Presta atenção nisso aqui. Porque a fala dele parece ser muito bonita, mas na verdade ele está sendo contra os independentes de religiões. Ou seja, como nós, que estamos independentes de tudo quanto quer for religião. Certo? Ainda bem que ele está chamando de religião, contra a religião que alimenta divisões. Então ele está batendo primeiro naquelas outras religiões paralelas, que são iguais a católicos, similares, que são protestantes ou tudo mais. Mas não se engane, viu? A tendência é essa, hein? Tá? As perseguições começam aí, hein? Agora. Certo? Para os filhos de fato de Deus. Jornal da Infomoney. Zelensky diz que a Rússia está enviando mais tropas norte-coreanas para Kursk. O cara alertou isso num dia. No outro dia, Jornal da Isto é Dinheiro. Ucrânia registra ataques massivos de batalhão norte-coreano em Kursk. A inteligência militar ucraniana diz que as tropas da Coreia do Norte começaram a combater em números significativos em estratégia para ganhar território. E a Rússia começou a usar tropas norte-coreanas em números expressivos pela primeira vez para realizar ataques contra as forças ucranianas. E posso falar para você? Que experiência que a Coreia do Norte vai ter contra a Coreia do Sul, não?
Nossa, eles vão saber como dominar um país assim, olha, ó, que treinamento. E os militares da Coreia do Sul não vão saber, mas aí, rapaz, a experiência dos militares da Coreia do Sul vai ser assim, de chorar. E outra, hein? A Coreia do Norte, os caras são valentes, acredita. São ainda dos tempos antigos. Os moderninhos, ai, eu quero videogame, ai, eu quero não sei o quê. E aí, como é que vai ser uma guerra no futuro aí? A Coreia do Norte vai falar assim, ó, é meu. Perdeu. Mané? Malandro é malandro, mané é mané. Como é que é? Malandro é malandro, mané é mané. Sabe como é que é? Jornal Reuters. Turquia está pronta para oferecer treinamento militar para a Síria se o novo governo solicitar, diz ministro. O pessoal está querendo resolver os problemas lá. O que a Turquia faz? Vou treinar vocês da Al-Qaeda. Para vocês terem treinamento militar, para vocês ficarem na Síria com todo o poder. Rapaz, isso aqui vai feder de um jeito. E tá fedendo. E olha só como é que tá fedendo. Folha de São Paulo. Ataque de Israel causa explosão gigante na Síria. Os caras atacaram um porto. E esse porto era usado pela Rússia. Um porto usado pela Rússia na Síria. Que eles falaram que tinha coisas, armazéns subterrâneos, a prova de bombas, não sei o quê. E eles soltaram as bombas lá, explodiram tudo ali. E você sabe o que aconteceu? O tamanho da explosão? Gerou um terremoto de escala 3. Você tem noção do tamanho que é? Nas redes sociais, o gigantesco cogumelo que subiu aos céus e a onda de choque foram lidos como resultado de uma explosão nuclear. Mas não é o caso, ainda que Israel tenha 90 bombas nucleares à sua disposição. O primeiro cogumelo apareceu e aconteceu. Se vocês não viram, corram atrás, vão lá ver. E teve um terremoto de 3 na escala Richter. Era tanta bomba assim que estava escondida, era tanta dinamite assim que estava escondido dentro daqueles poços ali. Israel disse que fez isso para que eles não usassem contra ele. Então Israel está aproveitando o momento para acabar com todo o armamento que tinha lá que poderia ser usado contra eles. E com muita eficiência, por sinal. Agora, subir um cogumelo como subiu, rapaz do céu! Rapaz do céu! Olha, o buraco é mais embaixo. E ainda em cima de Israel. Folha de São Paulo. O que saiu no jornal da Folha de São Paulo? Israel aprova expansão de assentamentos nas colinas de Golã, território sírio. Eles estão pegando toda a colina de Golã, entrando um monte de gente, fazendo um monte de assentamento lá. Vamos lá, gente, vamos morar lá e vamos embora. Vamos pegar tudo mais território. E está aumentando o território. Israel está aumentando o território. Está fazendo igual a Rússia está fazendo um monte de... Está aumentando o território. Vai feder? Provavelmente. E para a gente encerrar com chave de ouro, o que me acontece e me aparece? Vamos lá. Jornal BBC News. Normalmente a BBC News tem umas matérias maravilhosas. Essa daqui ficou meio confusa, sabe? Eles tentaram explicar, mas não deu para entender nada. Olha só o que saiu aqui. O que o Irã vai fazer agora que seu eixo da resistência, ou seja, Síria, foi destruído? E aí, eles vão comentando aqui o que aconteceu, deixou de acontecer com as forças que eles tinham. Só que eles pegam e juram de pé juntos que o Irã ainda está forte e poderoso. Essa tá a fala deles, entre aspas. O Irã é forte e poderoso e irá se tornar ainda mais forte, afirmou
o gajo lá, o representante. O gajo insiste que a aliança liderada pelo Irã no Oriente Médio, que inclui o Hamas, o Hezbollah, os Houthis lá no Iêmen e as milícias xiitas iraquianas, é o escopo da resistência contra Israel e também só irá se fortalecer. Quanto mais pressão vocês fizerem, mais se fortalece a resistência. Prosseguiu o gajo. Quanto mais crimes vocês cometerem, mais determinada ela irá ficar. Quanto mais vocês lutarem contra ela, mais ela irá se ampliar. E aí, o ex-diplomata americano e ex-conselheiro adjunto de Segurança Nacional dos Estados Unidos diz: todas as peças caíram. O eixo da resistência iraniano foi esmagado por Israel e agora destruído pelos eventos na Síria. Prossegue ele. O Irã não tem nenhum substituto real na região, exceto pelos Houthis no Iêmen. Fecha aspas. E aí vai a conversinha. Eu ainda tenho força. Não, você já perdeu. Briguinha de criança. Vou querer mostrar que eu sou macho. Ih, meu Deus do céu. Os jacarés saem pulando igual uma maluquice aí. Vamos ver as cenas do próximo capítulo e vamos rezando, porque isso daqui, meu querido, não é nada bonito, não é nada bom de ficar se vendo. Que Deus nos abençoe já. Deixa eu falar uma outra coisinha para vocês. Uma coisa antes que eu esqueça. Muito perdão por estar esquecendo, não é uma questão de coisa não. É uma fofoquinha desagradável que eu tinha que falar para vocês. É o seguinte. Nota de pesar. O Luiz Carlos, chamado Pisquila, faleceu neste domingo. E a homenagem, ou seja, o enterro, será hoje, a partir das 8 horas da manhã, no cemitério Parque das Primaveras, localizado na rua Presidente Carlos Luz 10, Jardim Monte Santo, em Sumaré, São Paulo. E o sepultamento está previsto às 11 horas. Professor, quem que é ele? Esse, meu querido, é aquele que parecia o profeta quando eu estava fazendo os atendimentos, que ele tinha o cabelo todo branco, barba branca, o primo dele veio do litoral, e veio os dois. Eu falei assim, oi, minha esposa falou, profeta, tal, não sei o quê. Eu deixei ele para ser atendido por último, porque o espiritual pediu, e depois teve aquele ritual do lava-pé, onde eu lavei os pés dele, depois ele lavou os meus pés, e tudo mais. À noite, ao receber esse recado, passado um tantinho, eu fiz uma oração, pensei nele, e ao fazer isso, veio um cheiro de rosas incrível, impressionante. Coisas que fazia assim anos e anos e anos que eu não sentia. Mas aquele cheiro de rosa, que eu acho que nem se você pegar e borrifar perfume de rosa, como um maluco, ia ficar tão perfumado como tal. Era um cheiro de rosa, sim, sem precedentes. Então, e eu na época tinha convidado ele, falei assim, cara, vamos lá, vamos trabalhar junto aqui, vem pra cá, vamos trabalhar junto. Ele, não quero. Tá bom. Às vezes tinha uma missão para fazer. Como ele negou, podia falar, bom, então negou, então nós vamos desencarnar. Pode ser isso? Pode. Pode não ser? Também pode. Mas que depois do ritual que foi feito de lavar os pés, as minhas curas, que eram em torno de 30%, passou para 70%. 60%, 70%. Mas 70%. Quando eu faço bem feitinho, só pegando gente doente mesmo, 70%. 70%. Pessoas com problemas, tudo curado. 70%. Seja qualquer tipo de cura, de coluna, o que for, joelho, 70%. Tivemos um testemunho também de uma mulher que procurou a distância tal, só em horários. Como é que você atende? Saúde, horário comercial, MSN ou e-mail. Horário comercial. Aí a pessoa relata qualquer doença dela, não é de terceiros, e aí a gente faz o tratamento. No caso, como era uma criança, filha da própria pessoa, estava com uma infecção monstruosa no ouvido, que podia ficar surda. Nós fizemos o ritualzinho que o espiritual pede para fazer. A pessoa fez, porque ela acreditou e seguiu certinho, tinha que seguir. Ou seja, cura milagrosa, onde o médico falou assim, impossível ficar com o tímpano perfeito
sem nenhuma sequela, sem nenhum dano, sem nada, 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 sendo que teve uma infecção monstruosa e gigantesca, mas está curada graças a Deus. Então nós vamos fazer nosso trabalho, os milagres vão acontecendo e assim nós vamos caminhando. E seja o que Deus quiser. Pisquila, que Deus te abençoe desse outro lado. Você pode não saber mais ou perceber mais o que foi feito naquele dia entre nós, eu lavando seus pés e você os meus, não tem preço e foi de muita importância, porque a quantidade de pessoas que estão sendo curadas aumentou de forma exponencial. E isso só pôde acontecer porque você realmente tinha uma alma diferenciada. Se assim não fosse, não iria acontecer. Que Deus abençoe muito nesse trajeto, que você possa continuar a caminhar as escadarias da evolução e da iluminação com muito amor. Deus abençoe você. E Deus conforte o coração da sua família para que estes não sofram demasiadamente. Que Deus abençoe a todos. Jamais a verdade absoluta, somente o prima. Amém.